Bom, hoje então vamos falar sobre como a ansiedade funciona, né? Acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir aliviar a nossa ansiedade. Quando a gente tem um assunto. Ai, Nathalie, querida, que bom te ter aqui, obrigada. Quando a gente tem uma questão aí, né, acontecendo no nosso corpo, na nossa saúde, e a gente não sabe muito bem de onde vem aquilo, como aquilo tá funcionando dentro de nós, por que que a gente tá com aquilo, é muito mais difícil de a gente conseguir controlar nossos pensamentos, a gente tem mais dificuldade de saber o que fazer com aquilo ali, se é algo comum, se não é, né? Obrigada, Carolzitia. Então, eu sempre acho importante com os meus pacientes lá no curso e aqui com vocês, a gente começar entendendo um pouquinho do básico, né? Que é como a ansiedade funciona, porque hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me dizia: eu não sei se o que eu tenho é ansiedade ou não. E aí essa pessoa começou a me relatar e era um clássico, né? Um ansioso clássico, assim. Então, o leigo não precisa saber, não tem obrigação de saber. Mas a partir do momento que busca essas informações, né, como vocês que me acompanham aqui, que consomem do meu conteúdo, é fundamental que vocês saibam pelo menos a origem de tudo isso, né, como começa então a ansiedade. E aí, para quem já me acompanha há um pouco mais de tempo, para quem já viu alguma palestra minha, já participou de algum workshop, ou é meu paciente, né? Sabe algo que se torna básico, mas muita gente não sabe, que é o fato de a ansiedade ser uma emoção básica. A ansiedade é uma emoção que está presente em todos os seres humanos. Ela não é uma emoção primária, como é o medo, como é a alegria, como é o nojo, como é a raiva, mas ela é uma emoção que todos os seres humanos sentem e precisam sentir em determinados momentos. Tá, Laura, mas tu tá me dizendo que a ansiedade é uma emoção que todos nós devemos sentir, por que ela faz esse estrago na nossa vida? O que acontece é que a ansiedade ela tem como objetivo nos proteger. Quando a gente pensa no ser humano como espécie lá caçadora, né, como uma espécie coletora, lá da Idade da Pedra, enfim, de milhões de anos atrás, existiam perigos e ameaças gigantescas reais o tempo inteiro. Né? Existiam os animais, existiam as outras tribos, existia a dificuldade de moradia, de deslocamento, a vida era muito mais difícil e muito mais perigosa. No entanto, que a gente sabe que só sobreviveram aqueles que melhor se adaptaram, né? Nós, seres humanos, sobrevivemos porque a gente sentiu medo e ansiedade em vários momentos da nossa trajetória como espécie humana. Então, nesse momento, quando nós, espécie, ainda estávamos vivendo uma situação de calamidade de vida, né? No sentido de a gente precisava todo dia sair para caçar, para ter algo para comer. Naquele momento, estar atento aos perigos, às ameaças do ambiente, foi fundamental para a gente sobreviver como espécie, né? Então, a gente precisava estar muito alerta o tempo inteiro, porque o tempo inteiro podia surgir um animal, podia surgir algum indivíduo de outra tribo que vinha nos atacar e a gente realmente podia morrer. Então, o medo e a ansiedade, eles vieram no nosso desenvolvimento como espécie com esse objetivo de nos proteger. Ou seja, se eu estou numa situação à noite, né, esse horário, 9h40 da noite, caminhando na rua, é natural eu estar com medo ou um pouco mais ansiosa, porque tem um risco muito maior de eu ser assaltada, de eu ser sequestrada, né, de algo muito perigoso acontecer comigo.
Então, é um sentimento adequado para essa situação. Se eu tô vou usar o Waze ou o Google Maps, e isso me leva para um ambiente mais hostil, no meio de um bairro mais simples ou mais perigoso, onde tem algum tipo de facção, né, de tráfego e tal, onde não posso entrar com carro porque não sou daquela região, é natural eu ficar mais ansiosa, ficar com medo. Por quê? Porque é uma situação de perigo real. Eu estou num ambiente onde, se eu não tiver atenção, se eu não tiver um mínimo de cuidado, eu posso sim morrer, ou eu posso sim sofrer alguma questão. Então, a gente precisa começar entendendo que o medo e a ansiedade, eles nos protegem. Protegem de situações adequadas, como esses exemplos que eu dei. Ou, por exemplo, sei lá, eu tô num navio e começa a dar um acidente dentro do navio. É natural eu ficar com medo e ansiosa, porque é uma situação perigosa, né? Tá tendo um acidente ali, sei lá, tá naufragando ou coisa do tipo. Então, essas coisas fazem sentido. Porém, a gente não vive o tempo inteiro em situações extremamente perigosas. A gente não vive o tempo inteiro como vivíamos há milhões de anos atrás, precisando caçar nosso alimento, precisando lutar contra pessoas de outras tribos para sobreviver. Só que o nosso cérebro, ele não se desenvolveu tão rapidamente quanto a gente se desenvolveu como espécie. O nosso cérebro continua um cérebro antigo, um cérebro reptiliano, que a gente chama, que é dessa época em que nós éramos coletores e caçadores. E aí, o que aconteceu? Ao invés de eu adaptar as minhas emoções para os ambientes, nem sempre o meu cérebro consegue fazer isso. Então, às vezes, o fato de eu estar dentro de um avião, isso já me remete a um perigo extremo. E aí eu começo a ter as reações de lutar ou fugir, que é o que a gente faz como espécie, que são as nossas reações em situações de perigo e ameaça. Ou a gente luta contra o perigo, ou a gente foge daquele perigo. E aí o que acontece, né? Então vamos usar um exemplo aqui para ficar mais claro. Medo de avião, tá? Então eu sei que vou viajar de avião, vou lá para Porto Alegre, lá para minha terra, e eu consigo lidar bem até chegar na hora do embarque. Aí eu entrei no avião. E aí eu começo a suar, começa a me dar taquicardia, eu começo a ter a sensação que eu não estou conseguindo respirar, começa a me dar formigamento nas mãos, eu começo a ter a visão turva, eu tenho dificuldade de enxergar as coisas, ou seja, eu começo a ter uma situação em que o meu corpo tá me dizendo o seguinte: você está numa situação de perigo, você tem que fugir dessa situação ou lutar contra esse perigo que está na sua frente. Então, faça alguma coisa. E aí eu começo a querer lutar ou fugir, só que eu não tenho o que fazer, porque não é uma situação real de perigo. Eu vou lutar contra o quê? Eu vou fugir do avião? Então eu não vou voar, né? Não tem opção ali, na verdade. E aí que vem a grande questão, porque não tem um perigo real. Ah, Laura, mas os aviões caem. Sim, mas quantos aviões caem para quantos estão voando e dá tudo certo? Em situações, às vezes, bastante adversas, por sinal. Então, não faz sentido, né, racionalmente falando, não faz sentido eu ter medo de estar dentro de um avião. Mas a minha cabeça, os meus pensamentos, né, o meu sistema nervoso me diz: não, você tem que ficar atento a essa situação de perigo. E aí desencadeia então a crise, e aí a gente entra em toda aquela situação extremamente desconfortável, que é ter uma crise de pânico frente a uma situação. Então, tem uma questão que é essa adequação da emoção versus a situação que a gente está vivendo. Percebam que o exemplo que eu trouxe do medo de andar de avião, ok, a gente tem aí muitas vezes uma coisa que pode até ser perigosa, né? Andar de carro, por exemplo, numa rodovia.
ter uma crise de pânico dentro do carro. Tem um perigo? Tem, é uma rodovia, alta velocidade e tal. Mas assim, tudo é perigoso se a gente for por esse caminho, né? Eu estar aqui agora é perigoso, sei lá, pode vir um avião aqui na minha janela, posso, sei lá, pegar aqui uma tesoura e me machucar, não sei, né? Pode dar algum acidente comigo aqui sentada falando com vocês. Posso ter um problema cardíaco, posso tomar uma água, me engasgar, não sei. Mas se a gente for por esse caminho, tudo vai ser perigoso. O que acontece é que a gente precisa entender qual é a intensidade dessa emoção versus essa situação que a gente está vivendo e quais são os pensamentos que a gente está produzindo perante aquela situação, né? Então, se eu tô vivendo uma situação de ir conhecer a família de uma pessoa que eu tô saindo, né? Vou conhecer a família do meu namorado, a primeira vez que eu vou encontrar com ela. Ou eu vou fazer uma palestra, uma apresentação muito importante para uma empresa que eu super admiro, que eu quero super bem, que eu quero ser elogiada, né? Eu quero plantar uma sementinha dentro dessa empresa para depois eu poder fazer outros trabalhos para essa empresa. Eu também vou ficar ansiosa. Ou então eu vou viver uma situação que eu nunca vivi antes, que é nova, que eu não tenho controle. Isso também gera ansiedade. Mas é uma ansiedade boa, como a gente chama. É uma ansiedade funcional. É aquela ansiedade que faz a gente ficar atento aos detalhes, cuidar o horário, nos arrumarmos, né, com uma roupa adequada, tá atento às pessoas que vão estar lá, saber conversar, enfim. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, é esperado ficar ansioso. Esses dias uma pessoa estava me contando que estava num avião, né, num voo, e começou a dar um monte de turbulências porque estava no meio da tempestade de areia que deu há um tempo atrás ali em Goiânia, Goiás, para aquela região, né? Naturalmente, as pessoas que estavam dentro de um voo onde a turbulência era extrema, onde tinha uma situação extremamente adversa, não tinha como não ficar ansioso, né? Porque é uma situação extremamente difícil. A Carol tá dizendo, né? Fiquei ansiosa só de ouvir as possibilidades. Sim, porque tem situações que vão nos gerar isso. E tá tudo bem e a gente precisa tolerar. Então, como é que a ansiedade funciona dentro da nossa cabeça? É mais ou menos assim. A gente tem lá uma determinada situação, né? Então, uma situação, vou usar um outro exemplo. Começou a chover. Aí começou a chover, começou aquele tempo extremamente escuro, né? Aquele vento gelado e tal. E aí meus pensamentos começam. Meu Deus, começou a chover, vai alagar minha casa, a árvore que tem aqui na frente vai sacudir a ponto de quebrar a janela daqui da onde eu fico, e isso vai estragar todas as minhas coisas. Meu filho tá ali no outro quarto, daqui a pouco ele vai acordar com esse barulho, e aí eu vou ter que lidar com o meu medo, mais cuidar do meu filho, e aí, meu Deus do céu, e aí eu começo a pensar um monte de coisa ruim. Nesse momento, o nosso sistema é ativado, a nossa amígdala é ativada. A amígdala cerebral é a partezinha do nosso cérebro responsável pelas emoções, por ligar as nossas emoções, né, e controlar as emoções. Então ela é acionada e ela toma conta e ela avisa o corpo inteiro, né? Na verdade, ela avisa as glândulas suprarrenais que precisam produzir substâncias, que são os hormônios, para avisar o corpo inteiro que nós estamos em perigo, porque o dia tá para chuva. E aí as glândulas começam a produzir todas as substâncias necessárias para avisar o nosso corpo que ele precisa se preparar para lutar ou para fugir, porque estamos vivendo uma situação perigosa. Aí os nossos músculos grandes, né, os músculos da perna, músculos do braço, eles vão
começar a ficar mais, circular mais sangue, a gente vai precisar respirar mais, então a gente precisa que a nossa respiração fique mais intensa, a gente precisa de mais oxigênio no corpo para dar conta de bombear sangue para todas as partes que vão ser usadas nesse momento de luta ou de fuga. A gente vai começar a ficar com as extremidades do corpo frias, porque o sangue vai estar muito mais nos órgãos e nos músculos que precisam estar prontos para essa fuga. A gente vai ficar muito mais ativo, porque a gente precisa fugir desse perigo que está na nossa frente. Em paralelo, o nosso córtex pré-frontal é ativado de uma maneira muito tímida e ele é responsável por fazer o equilíbrio da situação. Ele é responsável por fazer análise da situação e dosar se aquilo que a gente está pensando, se aquilo que a gente está enxergando da situação é aquilo mesmo ou tá em exagero. Então ele julga, né, o que a amígdala fez. Tá, mas a amígdala precisava tudo isso? Ou será que essa é uma situação mais amena e tu tá exagerando aí na produção de substâncias e nesse comunicado pro corpo inteiro? E aí a gente começa a equilibrar os dois, né, a razão e a emoção. Só que nisso a amígdala tá a milhão avisando o corpo inteiro. Né? A gente usa um paralelo, enfim, dizendo que a amígdala rapta a parte racional e só ela que funciona. Por isso que vem aquela velha orientação de nossos pais e avós, né, que dizem calma, respira antes de agir, respira antes de mandar o e-mail, respira, não faz assim, né, não age no momento da emoção, porque você vai se arrepender, porque no momento da emoção é só a amígdala que tá ali, né? É só a emoção, é só a amígdala que tá agindo. O córtex não tá dando conta de julgar aquela situação. Aí depois que o córtex entra em jogo e ele consegue nos mostrar, olha aí, ó, nem era tudo isso, caiu só meia dúzia de pingos, nem alagou, nem a árvore nem se mexeu tanto e tal. Aí a gente pensa, putz, como eu fui boca aberta, nossa, que bobalhona, pra que eu fiquei tão nervosa com uma situação que nem era tanto e tal. Aí vem o sentimento de culpa, de raiva, de tristeza, etc., porque a gente não conseguiu avaliar direito aquela situação que a gente estava vivendo, né? Então, gente, tudo começa na forma com que a gente pensa as situações. Porque aí o córtex, depois que ele entender, que ele avaliou e viu que não era para tanto, ele avisa a glândula suprarrenal e diz, calma, glândulas, não precisa produzir tanto hormônio assim. A gente não vai participar de uma guerra, a gente não tá numa super situação de perigo, né? Não precisa tudo isso. Aí as glândulas começam a diminuir a produção desses hormônios e os sintomas do corpo, né? Tudo aquilo que a gente estava sentindo começam a aliviar e a gente vai voltando a um estado um pouco mais tranquilo, né? Não tão em crise como a gente estava antes. Então, gente, voltando, né? Tudo começa na forma com que a gente pensa, na forma com que a gente encara as situações, e isso vai intensificar ou não as nossas crises, os nossos sintomas de ansiedade. Se eu tô aqui, outra situação, tô na academia, aí vou lá, faço um monte de exercício e tal, não sei o que, começo a suar, meu coração vai a 1000 e aí eu começo a ter uma crise. Depois que eu fiz exercício físico, começa a ter uma crise de ansiedade. Não é porque eu fiz exercício físico, não é porque eu tô dentro do avião, não é porque começou a chover, é o significado que isso tem pra mim. Né? No caso do exercício físico, muitas vezes a gente desencadeia uma crise na sequência porque os sintomas da crise de ansiedade são muito parecidos com os sintomas que o exercício físico nos proporciona.
O que eu quero dizer com os sintomas do exercício físico? Com os sinais, né? A gente fica com o coração acelerado, a gente fica com dificuldade de respirar. Muitas vezes a gente também fica com as pontas dos dedos frias, né? Apesar do corpo inteiro tá quente. A gente fica mais cansado. E aí a nossa cabeça, que já tá com aquela coisa da crise rondando, começa a nos dizer, olha aí, ó, isso que tu tá vivendo no teu corpo é uma crise de ansiedade, porque tem um perigo aí na tua frente. E aí tu fica olhando, né, onde é que tá o perigo nessa academia? Não tem, porque não tem perigo real. É um perigo que a gente interpreta a situação como perigosa. E aí vem toda essa demanda aí dos sintomas da crise de ansiedade. Então, o que eu quero orientar vocês hoje é o seguinte: comecem agora, nesse exato momento, observando o que vocês pensam. Comecem a observar o que eu estava pensando antes de vir a crise. Porque para nós ansiosos, a crise pode ser desencadeada por alguma situação de mudança na nossa vida. Então, o fato de algo mudar pode nos gerar ansiedade. A gente pode estar vivendo uma situação em que a gente não se sente sem controle daquilo, né? A gente não tem o controle. O que é andar de avião? É confiar que o piloto, o copiloto, enfim, vão dar conta do recado. Ou seja, a gente não tem controle daquela situação, né? Porque a gente está ali nas mãos de quem está pilotando aquilo. E isso é com qualquer meio de transporte. Se eu tô numa reunião, eu não tenho controle sobre a reação da minha plateia. Assim como agora, eu não tenho controle sobre vocês. Se vocês começarem a me vaiar, me xingar, dizer que tá ruim essa live, ou a ir embora, eu vou ter que lidar com isso, porque eu não tenho o que fazer. Né? Eu não sei o que tá passando na cabeça aí de quem tá me ouvindo. Então, o se sentir sem controle pode ser um gatilho para você também. E aí, assim, a gente vai. Eu não vou falar de gatilhos porque na live de domingo vai ser só sobre gatilhos. Então, eu não quero me adiantar aqui, mas já dando alguns spoilers, né? Porque os gatilhos da nossa ansiedade, né, o que faz a gente vir a ter uma crise é a forma com que a gente pensa, com que a gente interpreta as situações. A Cláudia tá me perguntando, como eu consigo avaliar que o perigo não é real? Cláudia, várias formas, sua pergunta foi ótima. Gente, podem fazer perguntas, tá? Eu não disse isso no início, mas fiquem à vontade, vão perguntando que eu vou respondendo aqui. A live de domingo, que horas? Eu não me lembro que horas eu marquei, mas eu acho que é às 19, gente. Thiago, se não me engano, é às 19. Depois a gente vai avisando vocês, tá? Ao longo da semana, mas se não me engano é às 19, bem no finalzinho, mais pro finalzinho do dia. 19 aí, Carol, obrigada. Na quinta-feira é 9h30 de novo, tá? Da noite. Respondendo, deixa eu voltar aqui que já me fui. Cláudia, como eu consigo avaliar que o perigo é real ou não? Bom, uma estratégia que você pode usar é perguntar para as pessoas que tá na sua volta, que estão com vocês, se elas estão com medo daquilo que está acontecendo. Deixa eu contar uma situação que eu vivi para vocês, para exemplificar tudo isso que eu tô trazendo aqui. Estava eu numa praia pertinho de Maceió com o meu marido e 2 amigos. Um que mora na praia e pratica kitesurf, e a outra que é tarada por mar, por água e etc, e não tem medo, e o meu marido também não tem medo de água. Eu, Laura, não tenho medo de água, mas eu respeito muito o mar, tá? Eu tenho um pouco de medo do mar, assim, do mar, do alto mar, né? Do mar que a gente entra e se banha, não. Aí, eles queriam, a nossa amiga queria muito ir ver tartarugas marinhas lá no alto mar. E esse amigo disse, não, beleza, vou chamar aqui um desses caras que tem essas jangadas, né, barco, não sei como se chama, e ele vai nos levar lá ao alto mar, tu vai ver as tartarugas marinhas. Eu não queria ficar de fora do passeio, porque no dia anterior a gente tinha ido nas piscinas naturais e o mar tava ótimo, tinha dado tudo certo. E eu pensei,
vou ir, né? Sou corajosa, sei lidar com a minha ansiedade, vou dar conta do recado, vamos lá. Quando a gente chega no mar, porque, né, o mar do Nordeste tem o mar cheio, o mar vazio, sei lá, né, as marés vão dançando lá e o mar vai ficando mais cheio e mais vazio. No dia anterior, o mar tava vazio, tava maravilhoso, né, eu sou uma pessoa alta, então o mar não batia nem na minha coxa. Pensei, beleza, a gente vai pegar a jangada lá mais perto Ai, me fugiu a palavra. Da barreira lá, que separa o alto mar do mar quando esvazia e ficam as piscinas naturais, eu vou junto. Gente, quando a gente chegou, o mar tava cheio, tava um mar alto, e eu pensei, não quero mais ir. Mas não quis desistir do passeio, porque eu também pensei, se os 3 estão felizes de fazer o passeio e estão topando fazer o passeio, quem sou eu para dizer que não vou fazer o passeio? Obrigada, maré alta ou baixa? A maré tava alta nesse momento. No dia anterior tava baixa. Quando chegou a tal da jangada, era uma jangadinha super simples, pequena, mas tudo em ordem, tudo em dia. Fui. Quando a gente subiu na jangada e começou a ir pro alto mar, a jangada fazia assim, né? Porque tinha ondas, tava maré alta. Gente, chegamos em alto mar, eles se jogaram no mar e eu com muito medo. Eu tava realmente com muito medo, porque eu tenho medo do alto mar. E eram ondas, não eram ondas gigantescas, por óbvio, né? Mas naquele barquinho o negócio movimentava. E eu tava com muito medo. Eu me segurava no meu marido, que eu apertava a mão dele, assim, eu não sei como eu não machuquei ele. A minha amiga sentiu que eu tava com medo e o outro amigo nem aí pra mim, né? E eles super se divertindo, os dois. O meu marido viu que eu tava nervosa e aí não conseguiu se divertir tanto. Mas os outros dois super se divertindo, se jogaram em alto mar com aqueles baguete, né? Aquelas boias compridas, ela com óculos de natação pra poder ver a tal das tartarugas e tal. E eu lá, gente, perdão da expressão, mas cagada de medo. Aí eu que conheço as técnicas, né? Comecei a respirar, comecei a olhar mais lá no horizonte, não tanto ali onde eu tava. Comecei a olhar as expressões faciais do cara da jangada e dos meus amigos que estavam lá super curtindo e eu comecei a pensar. Gente, primeiro eu pensei, tá? O que me gerou medo? Primeiro eu pensei, esse barquinho aqui não vai dar conta. E nesse marzão, a gente vai ter um problema. Esse barco aqui vai afundar. Se entrar água aqui dentro, a gente tá lascado. Não tem colete salva-vidas, né? Porque era uma coisa super simples, assim. Que mais que eu pensei? Se eu cair nesse mar, eu vou me ferrar, né? Porque eu não vou conseguir sobreviver aqui nessas ondas e tal. E aí, eu comecei a ficar com muito medo. Quando a gente chegou lá no fundo do mar, né, lá no alto mar, e eles se jogaram, e eu vi que eles estavam felizes, curtindo e tal, eu comecei a pensar, não, só um pouquinho. Aí comecei a respirar, aí comecei a tentar pensar em outras coisas, eu vi que tinha sinal de celular, daí eu comecei a me comunicar com a minha família, mandar videozinho, né, do mar lindo, mar maravilhoso aquele mar, né, mas eu não tava conseguindo aproveitar. Comecei a ver que eles estavam curtindo, comecei a ver que o barqueiro ali tava super de boa naquele ambiente, não tava se sentindo mal com aquilo. Eu pensei, se eles estão curtindo, por que eu tenho que ter medo, né? Talvez esse meu medo seja exagerado para essa situação. Talvez eu tenha medo porque eu não gosto dessa situação, mas não porque essa situação seja de fato uma situação que precise ter medo, tá? Isso foi um dos pensamentos que eu fiz. A outra estratégia que eu usei para equilibrar, para calibrar esse meu medo, foi perguntar pro meu marido. Eu disse, tu tá com medo de estar aqui? Tem algum perigo isso que a gente tá vivendo aqui? Ou o meu medo tá exagerado? E aí ele falou, olha, eu não tô com medo. Eu só não me joguei no mar porque eu tô aqui contigo. Mas eu não tô com medo. Falei, tu acha que os dois ali no mar estão com medo de não conseguir voltar pro barco, do barco não chegar depois lá na beira da praia? Ele falou, não.
eles estão aproveitando. E aí eu comecei a pensar que o meu medo estava exagerado para a situação. Ok, tinha um risco, a gente estava em alto mar, numa jangada e tal, mas assim, aquele cara faz aqueles passeios todos os dias, várias vezes por dia. O meu amigo trabalha no mar, porque ele é instrutor de kitesurf, ou seja, ele trabalha dentro da água. A minha amiga ama a água e tava ali super se divertindo e tal. Por que eu tinha que ficar ansiosa? Mas muito bem, meu medo não amenizou ao ponto de eu conseguir curtir o passeio e tal. Aí eles voltaram pro barco e a gente começou a voltar pra beira da praia. A história não termina por aí. A gente andou um tanto e o motor do tal do barquinho estragou, parou de funcionar. Ou seja, a gente estava, de certa forma, à deriva e ainda em alto mar, com as ondas ainda batendo e a gente naquele movimento do barquinho, né? E aí eu pensei, agora ferrou de verdade, né? Tudo que eu tinha conseguido controlar do meu medo, enquanto o barco estava parado para os dois curtirem ali, a minha amiga não conseguiu ver tartaruga nenhuma no fim das contas, tá? A gente foi para ela ver as tartarugas, não viu nada, mas ok. Eu tive uma bela de uma experiência para lidar com a minha ansiedade e deu tudo certo. Gente, o cara ergue um plástico, né, uma lona para fazer de vela, porque aí o barco se tornou um barco à vela. Toda furada, toda arregaçada, cheia de fiapo, assim, se soltando. Eu pensei, agora sim a gente vai ficar aqui à deriva, vamos ser levados para alto mar, vamos nos encontrar, sei lá eu aonde, né? E claro que isso não aconteceu porque o cara sabia o que estava fazendo, apesar de ser um equipamento extremamente simples, né? E assim, tu via que era uma coisa enjambrada, né? Que não era uma coisa profissional ali e tal. Mas deu tudo certo, a gente foi indo muito mais devagar do que se tivesse com um motor no barquinho, né? E aí, lá pelas tantas, assim, eu vi que já dava pra ver o fundo do mar e eu pensei, bom, aqui se der qualquer merda, eu caio fora do barquinho, né, e eu dou pé e vai dar tudo certo, eu vou nadando, porque a gente já tava bem pertinho da beira do mar, e aí eu consegui aproveitar o passeio. Então, tudo isso para responder a Cláudia, para dizer que a gente precisa avaliar a situação que a gente está vivendo. Dar uma palestra, participar de uma reunião é gerador de medo? Tem algum medo real nisso? Não, é uma fantasia, né? É um medo que a gente cria porque a gente fica pensando, as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, eu não vou saber responder alguma pergunta, vai me dar alguma coisa, eu vou cair dura no chão, e se eu tropeçar, no caso das palestras presenciais, né, ou das reuniões presenciais. E aí, se a gente não consegue avaliar, calibrar o nosso medo sozinhos, usem as pessoas que estão na volta de vocês e perguntem para elas. Tu tá com medo de estar aqui? Né? Eu uso muito essa estratégia porque eu sou uma pessoa medrosa. E então, como eu já sei que eu tendo a aumentar o medo, a intensidade das coisas, eu costumo perguntar para as pessoas que estão comigo. Me diz uma coisa, isso aqui que a gente tá vivendo tá te gerando medo? Tu tá pensando que vai dar errado isso que a gente tá fazendo? E aí, se a pessoa que tá comigo, que normalmente é alguém que eu confio, isso é uma coisa importante, perguntem pra alguém que vocês confiem. Tá me dizendo, não, eu tô de boa aqui, eu tô curtindo. Ou se eu reparo, né, na expressão facial das pessoas e as pessoas da volta estão com uma expressão facial de tranquilidade, de leveza, por que eu vou ficar nervosa, né? Nem sempre a gente vai conseguir curtir, como foi a minha história aí do meu passeio. Eu não consegui curtir o passeio, foi horrível. Eu cheguei na beira da praia toda doída. Eu falei, nunca mais eu vou num negócio desses, porque pra mim não é legal, não é prazeroso. Antes eu tivesse ficado na beira da praia, na pousada, sei lá, em qualquer canto, né? Mas eu fui e foi ótimo para mim como psicóloga viver essa experiência, né, e me organizar com a minha própria ansiedade foi ótimo. Eu não tive crise, né, eu fiquei muito tensa, mas eu dei conta. Então, a gente precisa alinhar nossa expectativa em relação às crises, em relação à ansiedade, que é
nem sempre a gente vai dar conta de não sentir a ansiedade intensamente. Mas com certeza a gente dá conta de aprender a lidar com ela de forma que ela não nos impede a viver uma vida menos sem sofrimento, né? Eu não vivo uma vida sofrida com a ansiedade. Eu vivo uma vida onde eu tenho que ir manejando a minha ansiedade conforme ela vai aparecendo, né? Com filho pequeno, nossa, é super gerador de ansiedade, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que tem por vir, né? Talvez nos próximos filhos eu já tenha menos ansiedade, porque o Pedro tá me mostrando mais ou menos o que vai acontecendo. Mas ainda assim, cada criança é uma criança. Então, gente, esse é um ponto bem importante que a Cláudia perguntou de quando eu sei se é um medo real, irreal, se a intensidade da minha ansiedade é frente à situação que a gente está vivendo, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas, vou responder e aí a gente vai encerrando. Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver. Minhas crises começaram após a contaminação do Covid. Descobri que sou hipocondríaco. Como lidar com essa hipocondria? Tiago, assim, todo esse medo de doença, né, o medo de morrer, etc., o melhor exercício que a gente tem para isso é vir para o momento presente e lembrar que as doenças, que as coisas que a gente já teve ou que as pessoas na nossa volta têm, elas dão alguns sinais, os sintomas são sinais, né, pra gente ir atrás de ajuda, mas a gente não consegue prever, né? Você conseguiu prever que você ia pegar o Covid? A gente conseguiu prever que ia ter uma pandemia? Quem desenvolve algumas doenças, né, tipo câncer, consegue prever que vai ter câncer de alguma coisa? Né? A gente não consegue prever. Então, para aquelas pessoas que têm medo de doença ou medo da morte, primeira coisa, parem de buscar resposta no Dr. Google. Não fiquem indo atrás para saber, tô com dor de dente mais uma dor no dedão do pé, qual é a relação? O Google vai te dizer que tem alguma relação e é o fim da vida o que ele vai te trazer. Até porque a gente faz uma coisa chamada filtro mental e a gente vai lá e só lê aquilo que corrobora com o que a gente já tá pensando. Então, se eu ler lá no Google que essa dor de dente não tem nada a ver com a dor no dedão do pé e que pode ser só porque eu comi um pedaço de carne e tá no meio dos meus dentes, eu tenho que ir lá palitar passar um fio dental nos dentes, eu não vou ler, eu não vou dar bola pra isso, porque isso não corrobora com a minha ideia de que eu tô tendo um problema sério de saúde, certo? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, viva o momento presente. O que eu quero dizer com isso? O que agora você tá sentindo? Você tá com alguma dor? Você tá com algum desconforto? Você tem algo que tá muito fora de órbita em relação ao seu corpo, em relação a algo mudou muito de ontem para hoje? Tipo, surgiu um calombo em algum lugar? Tipo, começou uma dor extrema? Não? Então não tem nada que se preocupar. Se tá tudo dentro do que é normal para você, né? Dentro da sua condição de saúde, tá tudo certo, não tem pra que ficar procurando onde isso vai te levar. Aí ao invés de viver, a gente fica procurando uma doença, procurando um problema. Então volta e vem por aqui agora. O que agora tá acontecendo? Tô com uma dorzinha de cabeça. Tá, do que pode ser essa dor de cabeça? Pode ser que eu bebi pouca água hoje, pode ser que eu tomei muito café, pode ser que eu tô muito tensa, pode ser que eu esteja de TPM, pode ser que eu esteja com algum problema neurológico, pode ser que eu esteja com câncer, pode ser que eu esteja com Covid, pode, né? Então pode ser desde uma coisa super comum, que é uma TPM, por exemplo, uma enxaqueca para quem tem, ou pode ser alguma coisa realmente muito grave. Tá, Laura, mas e aí, como é que eu vou saber se é só uma TPM ou algo muito grave? As coisas muito graves, elas se mantêm. Elas têm uma intensidade, uma frequência muito maior do que as coisas corriqueiras, né? Então, só que assim, é muito difícil sozinho, né, Thiago, e outras pessoas que tenham isso por aqui, assim, é muito difícil de lidar com isso sozinho, por isso que eu insisto, assim, de buscar ajuda.
Quando a gente busca ajuda, quando a gente tá ou num grupo, ou com um profissional olhando pra gente, né? Ou a gente fazendo alguns movimentos de cuidar da nossa saúde, é muito mais fácil lidar com tudo isso. Então, Thiago, essas 2 dicas aí para lidar com esse medo de doença. O Gabriel me perguntou: você se tornou psicóloga antes ou depois da ansiedade? Eu tenho que contar a minha história aqui para vocês, né? Não sei se tem salvo lá nos meus destaques, mas, Gabriel, eu tenho uma história com ansiedade desde sempre. Eu sempre fui ansiosa e quando eu entrei na faculdade de psicologia, nós somos orientados a fazer terapia. E aí eu comecei a fazer terapia e aí eu descobri que eu era ansiosa. Até então eu não sabia que tinha esse nome, o que eu pensava e sentia. E aí eu fiz o tratamento, né, com a Thaís, que foi fundamental na minha vida, foi minha psicóloga até o Pedro nascer. Aí quando o Pedro nasceu eu parei de fazer terapia, agora em seguida já vou retomar. E aí a Thaís me ajudou todo esse processo de conhecer a minha ansiedade, de me questionar, de mudar a minha forma de pensar, a minha forma de me comportar. E foi aí que me deu o estalo, depois de um tempo, que eu queria muito que as pessoas também vivessem o que eu vivi, né? Esse alívio da ansiedade, essa vida com uma ansiedade mais controlada, enfim. Então, primeiro eu sou ansiosa, depois eu sou psicóloga. E hoje eu sou uma psicóloga ansiosa controlada, né? Que é o que todos nós podemos ser. Podemos ter a nossa ansiedade controlada, as nossas emoções na nossa mão, né? A gente precisa aprender a lidar com elas. A Carol disse: tenho medo de avião, sempre olho ao redor e para os comissários de bordo. Se estiverem agindo normalmente, me acalmo. Eu também, Carol, faço exatamente isso. Só que a gente tem que cuidar, porque às vezes já aconteceu comigo. As pessoas estão com uma cara de apavorada, né, os comissários, mas não é porque tá tendo um problema no voo, no sentido de pane e tal, mas tá tendo um problema com algum passageiro ser inconveniente, algum passageiro ser desagradável, né, ou coisas do tipo, e aí eles ficam desconfortáveis e a gente já acha que é porque o avião vai cair, né, ou que tem alguma situação que não querem nos contar. Então a gente também tem que cuidar isso para não entrar numa furada aí. Que mais? Cláudia: sou exagerada na questão de paranoias, mas perguntar ao redor realmente pensando agora pode me trazer calma. Cláudia, só cuidado para não perguntar para alguém que tem as mesmas paranoias que você, né? Porque senão vocês vão se unir e vão ficar as 2 pessoas batendo cabeça lá com os seus pensamentos distorcidos. Então, sempre que vocês usarem essa estratégia de perguntar para alguém, né, se alguém tá com medo, tá nervoso e tal, tenham uma certa certeza, enfim, que a outra pessoa não tem as mesmas dificuldades que vocês, né? Então, se um deprimido pergunta para outro deprimido: tu acha que eu tenho que sair da cama hoje porque eu não tô muito afim de sair da cama? O outro deprimido vai dizer: não, pode ficar aí, eu também hoje nem tomei banho, nem saí da cama, né? Então, se eu pergunto, se meu marido, por exemplo, tivesse medo de mar naquela situação e eu perguntasse para ele: tu acha que tem problema aqui? Ele com certeza me diria: nossa, tem muito problema, inclusive vamos embora desse lugar aqui porque não tá dando certo, né? Então a gente só tem que cuidar isso, porque senão pode ser um tiro no pé. A Gil me perguntou sobre limite em relação entre pais e filhos e tal. Minha mãe tem desabafado comigo sobre os problemas pessoais e isso tem gerado ansiedade em mim por me preocupar com ela. O que fazer nesses casos? Gil, olha só, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é: seja espelho e não esponja. O que eu quero dizer com isso? Não pega o problema da tua mãe para você. Essas preocupações, esses desabafos que a tua mãe faz, são dela. Ela não tá desabafando contigo, ou pelo menos não deveria, para que você resolva os problemas dela. Ela tá desabafando porque talvez você seja a única pessoa que ela consegue contar essas coisas, que ela se sente à vontade, que ela confia, certo? Então, quando ela desabafar contigo, lembra: tem uma parte aí, 90%, que ela precisa resolver e não você, tá? Se tá te fazendo mal, diz pra ela: mãe,
isso não tá legal, conversa com alguma outra amiga, vamos buscar uma psicóloga para te ajudar, ou um psiquiatra, ou uma fisioterapeuta, aí depende da situação que ela tá vivendo, né? Porque eu não tô gostando, né? Eu não tô conseguindo te ajudar, eu não tô conseguindo ouvir sem me afetar, enfim. E se ela não fizer nenhum movimento de aceitar ajuda, de se mexer, etc., lembra que você vai fazer o que você pode fazer, mas ela precisa fazer a parte dela. Quando a gente é esponja, né, a gente pega o que é dos outros pra gente, assim. E aí pensem numa esponja absorvendo a água, absorvendo aquilo que tá na volta. Quando a gente é espelho, a gente reflete pro outro o que é do outro. E aí a gente pode fazer perguntas do tipo: o que você gostaria que eu fizesse com isso que você tá me contando? Que tipo de ajuda você quer de mim? Você já pensou em fazer tal e tal atividade para resolver esse seu problema? Né? E aí a gente devolve pro outro o que é do outro, tá? Isso não é só para relação pais e filhos, não, tá, gente? Isso é para qualquer tipo de relação. Porque senão a gente vai ter problemas muito sérios, né? De querer resolver a vida do outro, e o outro não tá nem aí pra resolver a vida dele, só quer desabafar, só quer pôr pra fora. Maurício, tive crise de pânico há 2 semanas. Passo com profissionais e estou medicado há 2 anos. Mas me sinto muito sozinho depois de final de semana maravilhoso. Me sinto muito ansioso, como algo fosse ocorrer, uma normalidade de sentimentos. É muito comum, depois de momentos de prazer, de lazer, de curtição e tal, ficar com aquela sensação de não merecimento, né? Então, eu não mereço estar vivendo essa vida tão boa que eu tô vivendo. Só pode que algo ruim vai acontecer em seguida. Não é possível isso. Não é possível que eu esteja sendo promovida, que eu esteja ganhando dinheiro, que eu esteja com uma pessoa legal do meu lado, porque, né? Então a gente fica com essa sensação de que a gente não merece aquilo. E aí gera todo esse sentimento desagradável mesmo, tá? Então, sim, todos nós merecemos lazer, prazer, curtição. Isso é importante, a gente precisa, isso é autocuidado, isso é nos mantermos vivos, tá? Então, não tem problema nenhum a gente não fazer nada, ou, né? Ficar no ócio, a gente ter momentos felizes, etc, tá? Então, continue fazendo seu tratamento, continue e leve isso para sua terapia, sobre essa coisa de parecer que você não merece ter esses finais de semanas maravilhosos. Gente, Cíntia, adoro você. Obrigada, querida. E gostaria de te dizer que você foi uma peça-chave no meu entendimento dos sintomas que eu senti e ainda sinto. Tudo que sei sobre ansiedade hoje, é com a sua ajuda. Me aceitei, hoje faço terapia já há mais ou menos 5 anos. Cíntia do céu, que mensagem linda. Muito obrigada. Nossa, tô muito feliz. Parabéns. Parabéns. Sou esponja e sofro, então, a partir de agora, comece a ser espelho. Lembra disso, seja espelho e não esponja. Vai te ajudar bastante em N momentos. Nossa, exatamente isso. Eu o tempo todo espero que algo de ruim aconteça, a Cláudia tá me dizendo. Pois é, Cláudia, então, lembre-se, quantas vezes você esperou que algo ruim acontecesse e de fato aconteceu? Algo ruim mesmo, catástrofe, assim, fim do mundo, né? O pior das coisas. Quantas vezes aconteceu? Né? Lembra que essas premonições que ansioso tem é furada. Gente, nenhum ansioso é capaz de prever nada, tá? Nossa bolinha de cristal não serve pra porcaria nenhuma. Toda vez que eu super achei que eu tava prevendo, ai meu Deus, né? Preciso falar com fulano porque o meu sexto sentido tá me dizendo que algo de ruim vai acontecer. Balela, não aconteceu nada. Então, lembrem, pensamento é só pensamento. Não é premonição, não é algo que realmente vai acontecer, certo? E para finalizar aqui, a última pergunta. Por que a segunda-feira é tão angustiante? Medo de não acertar no trabalho tá me deixando com crise todos os dias. Meu bem, você mesma respondeu a sua pergunta. Por que segunda-feira é angustiante para você? Porque você volta ao trabalho e aí você tá com essa necessidade de acertar, né? De esse medo de errar.
Medo de errar é outra coisa que gera muita ansiedade. Gente, todo mundo erra. Todo mundo erra o tempo inteiro. A gente vai fazendo o que a gente pode e o melhor que a gente pode, né? E ponto, e é isso. E todo mundo vai errar, e todo mundo erra, e a gente vai ter que aprender a lidar com os nossos erros. Gente, muito obrigada, Nathalie querida, que bom te ter aqui. Obrigada, Carol, obrigada todo mundo. Ai, fico tão feliz que o meu material ajuda vocês não sabem o quanto receber essas mensagens me realiza, e é por isso que eu fiz alguns ajustes lá no curso Tratando Sua Ansiedade, junto com a Carol, junto com a Virgínia, pra gente poder atender a todos aí que precisam dessa ajuda, e ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, enfim, né? Então, espero vocês quinta-feira, às 9h30 da noite novamente, pra gente seguir conversando. E me esqueci o tema de quinta. Carol, o que a gente vai falar quinta-feira? Como uma boa ansiosa, né? Eu não prestei atenção quando a gente fechou a agenda e agora eu não sei falar pra vocês, mas quinta-feira é um tema super legal também sobre ansiedade. Quinta-feira é sobre gatilhos, lembrei, ó. Agora eu lembrei. E domingo eu vou falar 4 estratégias para vocês lidarem com a ansiedade de vocês, tá? Então, quinta-feira a gente vai falar sobre os gatilhos, às 9h30 da noite. E domingo, esses 4 técnicas para você dominar a sua ansiedade. Essas lives ficarão gravadas lá no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue lá no YouTube, não consumiu meu material lá, corre lá pro YouTube que essas lives estarão lá nos próximos dias, tá bom? Boa noite, durmam bem e nos vemos quinta ao vivo e nos outros dias todos por aqui. Um beijo grande.